Jesus foi sem dúvida a pessoa mais fascinante que já andou na Terra. Sua historicidade é incontestável, tanto quanto seu legado. Nessa reflexão eu quero falar um pouco sobre a personalidade deste que é a mais extraordinária personagem da história da humanidade. Se você tem interesse em conhecer alguns aspectos do caráter individual de Cristo, fique comigo até o fim desta reflexão. Antes de tudo, é preciso dizer que a única fonte confiável de onde podemos extrair alguns detalhes sobre a personalidade de Jesus é, sem dúvida, a Bíblia. Assim sendo, todas as características que eu vou citar estarão fundamentadas em fatos narrados nas Escrituras. Isto posto, o primeiro aspecto da personalidade de Jesus era sua inteligência. Embora não saibamos muito a respeito da educação que ele recebeu, Jesus possuía um intelecto notável, e isso foi reconhecido pelos grandes sábios da época. A maior evidência disso está no único episódio registrado da infância tardia de Jesus. O Evangelho de Lucas nos dá conta que, por ocasião da Páscoa, que era celebrada anualmente pelos judeus, José e Maria foram até Jerusalém, onde por 3 dias Jesus se perdeu deles. Por fim, o encontraram no templo, debatendo com doutores da lei, que estavam admirados com sua sabedoria e inteligência, especialmente por causa da sua pouca idade. Lucas ainda vai adiante e escreve que quanto mais Jesus crescia, mais conhecimento ele adquiria, o que mostra, objetivamente, que ele não nasceu dotado de um intelecto sobrenatural. Ele simplesmente foi se desenvolvendo intelectualmente com o passar do tempo. O segundo aspecto da personalidade de Jesus que vale a pena mencionar era a sua capacidade de ser resiliente em determinadas situações. Resiliência é a desenvoltura de não se dobrar ante circunstâncias adversas. Jesus demonstrou nitidamente essa característica enquanto dormia tranquilamente no porão de um barco que estava a ponto de naufragar por conta de uma grande tempestade. E o interessante é que, nesse episódio, Jesus foi despertado não pelos solavancos do barco, mas sim pelo desespero dos outros tripulantes. Cabe aqui uma meditação. Não se preocupe com a intensidade da tempestade se Jesus estiver no mesmo espaço que você está ocupando. O terceiro aspecto da personalidade de Jesus era a empatia, que nada mais é que a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou seja, é sentir a dor do próximo como se sua fosse. Jesus frequentemente demonstrou empatia compreendendo a angústia e o sofrimento alheio. A Bíblia está repleta de passagens que comprovam essa particularidade, como, por exemplo, a cura da mulher do fluxo de sangue, o centurião romano que veio interceder a favor do seu empregado e que Jesus curou à distância, o endemoniado de Gadara, e há diversos outros. Mas a maior prova da empatia de Jesus está no fato dele ter, como Paulo disse, se esvaziado de toda a sua glória, encarnado e espontaneamente ter se oferecido em sacrifício vivo em favor de toda a humanidade. É por essa razão que eu tenho certeza que não existe maior exemplo de empatia do que o que foi demonstrado por Jesus. Quarto, Jesus era absolutamente desprovido de preconceitos. Não foi à toa que, em um dado momento do seu ministério, ele foi chamado de amigo de pecadores, de beberrão, glutão e até acusado de agir por influência de demônios. Isso tudo porque Jesus preferia passar a maior parte do tempo com pessoas mal vistas socialmente do que com a elite eclesiástica de Israel. Isso acontecia justamente porque ele não criava opiniões nem juízo antecipado sobre ninguém. E um dos exemplos desse aspecto da personalidade de Jesus foi o diálogo maravilhoso que ele teve com a mulher samaritana à beira daquele poço, visto que judeus e samaritanos não se suportavam, eles não se relacionavam entre si por causa de divergências religiosas. Quinto aspecto, humildade. Jesus, se quisesse, poderia ter nascido em berço de ouro, como era a expectativa dos judeus da época.
No entanto, ele escolheu o anonimato e a modéstia de uma estrebaria. Viveu toda a sua vida de maneira simples, sem regalias, e não demonstrou nenhum interesse em adquirir poder, fama ou dinheiro, embora fosse o candidato perfeito para angariar tais ambições. Foi por causa desta renúncia de Jesus que Judas Iscariotes se decepcionou com ele. Sexto aspecto: justo. Um dos episódios bíblicos que mais demonstra o quanto Jesus foi um homem justo foi o da mulher apanhada em flagrante adultério, que foi trazida pelos escribas e fariseus para que fosse apedrejada em praça pública por consequência do seu pecado. E de fato, era o que determinava as normas judaicas. Entretanto, nessa ocasião, Jesus relativiza a lei mosaica para fazer justiça e para salvar a vida daquela mulher. Sétimo, autoconhecimento. Jesus nunca demonstrou problemas de autoidentidade, muito menos de inferioridade. Ele sabia muito bem quem era e o que precisava ser feito. Sobre si mesmo, ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Antes que Abraão existisse, eu sou", disse Jesus. O oitavo aspecto era sua conduta perfeita. Durante todo o seu ministério, Jesus foi seguido de perto por pessoas que queriam flagrá-lo cometendo algum tipo de falha, pecado ou qualquer irregularidade moral que pudesse ser usada contra ele. No entanto, 1 Pedro 2:22 está escrito que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus era perfeito em todos os sentidos. Essa é uma das características exclusivas dele, o que a torna inalcançável no ponto de vista humano. O nono aspecto da personalidade de Jesus que eu quero mencionar era a sua obediência. O Evangelho de Lucas descreve que ele era submisso aos seus pais terrenos na mesma medida em que se submetia à vontade de Deus, o Pai. Diante da expectativa da morte, ele chega a dizer: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Por fim, o 10º aspecto da personalidade de Jesus é sem dúvida o mais sublime, o mais inigualável, o maior, o mais admirável dentre todos que foram citados. É o amor. Jesus foi o ser humano que mais manifestou amor. Não existe comparações. A maior evidência disso é a cruz. Eu fico por aqui. Eu agradeço você pela atenção. Se inscreva no canal se ainda não é um dos inscritos. Deus te abençoe e até a próxima reflexão, se assim Deus quiser.